Graça e paz, queridas irmãs, estamos iniciando o nosso culto hoje com direção da MCM Jovem. Vamos ouvir uma canção? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor,
Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Salmo 40, versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sem Cristo
A paz do Senhor a todos. Eu vou estar lendo aqui no livro de Provérbios 16:13, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Olá, graça e paz, eu sou a missionária radical Silvia Alves e é com muito carinho que eu mando um grande abraço para todas as mulheres da MCM. Meus amados, graça e paz, mulheres de Deus da MCM, irmãos da Igreja Batista Sião, um abraço para a nossa promotora Aninha, nosso pastor Walter, toda a sua família e toda essa igreja gloriosa. Missionárias, estamos aqui em Nazaré, como é sabido de todos vocês, trabalhando, avançando com discipulados, com PGMs, com o futebol, com o balé. Nosso pedido de oração é que vocês estejam orando para a gente continuar mantendo o lanche dos meninos dia de sexta e sábado e o lanche das meninas do balé. O balé está funcionando aqui 2 vezes no mês. No caso, elas chegam aqui, as professoras, na quinta-feira, dão aula sexta, sábado e tem apresentação ao domingo. E isso tem sido uma bênção para nós. Missões Nacionais na Bahia, Radical Brasil Metropolitano, um projeto de plantação de igreja da Junta de Missões Nacionais. Estarei mandando para vocês algumas fotos e alguns vídeos das nossas atividades aqui em Nazaré, no bairro Santa Rita. Estamos ansiosos para passar esse momento de pandemia e nós conseguimos reorganizar uma caravana da MCM, aí da Sião, para vir passar um fim de semana aqui em Nazaré, para poder pregarmos a palavra de Deus aqui e vocês verem de perto o que nós estamos fazendo aqui, como estamos atuando na nossa comunidade, em nosso bairro, nessa preciosa cidade de Nazaré das Farinhas, na Bahia. Deus abençoe. Estou aqui com o Jaime, que nos recebeu muito bem aqui nessa tarde. E como aqui não tem energia, eu perguntei como é que funciona. Ele falou o candeeirozinho, tá? Eu falei, o fifó tem um fifó? Ele tem, cadê? Aqui, ó, chapinha de refrigerante, ó. Um pano com óleo, né? E aqui, esse instrumento, ó, que ele acende e clareia a noite dele. Jesus é a luz do mundo. E além desse fifó, Jesus pode iluminar mais a sua vida, amém? Amém. Ore pela vida do Jaime, ele tem 20 anos de idade. Mais uma vez. Graça e paz, queridas irmãs. Eu sou Lisandra Gonçalves. Hoje a nossa reflexão, ela se encontra numa das revistas da JCA, que hoje é MCM Jovem, e eu quis realmente trazer uma lição de uma das nossas revistas, porque faz parte de todo esse contexto MCM Jovem. As revistas, elas nos ajudaram muito, nos ajudam muito no crescimento espiritual, nas reflexões necessárias para a vida. E a lição que eu escolhi hoje se chama Mudança de Planos. Você está preparada? E quando eu escolhi essa lição, nada disso aqui, nesse contexto que nós estamos agora, tinha acontecido, de nós pararmos os cultos novamente, de nós voltarmos para os cultos gravados, como vai ser. Nada disso tinha acontecido.
E eu achei extremamente importante essa lição. Ela é a lição de Jaqueline Teixeira, que já foi membro da nossa igreja, e em novembro ela voltou para o Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro, na verdade, com o esposo dela. E nós vamos começar lendo um texto que se encontra texto conhecido, se encontra em Jeremias 29, de 11 a 14. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, ó Deus, nós estamos na Tua presença nesse momento para Te buscar, para entender melhor os Teus pensamentos sobre nós. Ó Deus, eu Te peço que nos dê capacidade, Senhor Jesus, de confiar em Ti, de confiar nos Teus planos, de não nos desesperarmos, de estarmos sempre alegres em Ti, de buscarmos sempre a Tua presença, para que possamos entender os Teus propósitos e os Teus objetivos sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridas irmãs, é muito importante em nossa vida nós fazermos planos, nós projetarmos algo, nós termos esperança de um futuro. Nós somos ensinadas sempre a nos planejarmos, né? Planejarmos uma vida, planejarmos onde nós estudaremos, onde o curso que nós faremos, a profissão que nós seguiremos. Nós somos ensinados desde criança. E como cristãos, nós somos estimulados a sonhar, né? Existem vários textos que nos estimulam a sonhar, nos estimulam a confiar num futuro certo em Deus. Mas é necessário também a gente entender que, apesar dos nossos planejamentos, Deus também tem os objetivos dele, os planos dele sobre as nossas vidas. E isso não pode ser mudado, não pode ser alterado jamais. Nós precisamos, sim, buscar a direção de Deus, a confiança em Deus, para fazermos os nossos planejamentos. Na sociedade em que vivemos, nós planejamos nos formar, nos casar, termos filhos, mas às vezes isso não acontece. Às vezes a nossa vida toma rumos completamente diferentes do que é proposto para uma mulher cristã. Às vezes a gente não tem filhos, às vezes a gente não casa. E isso não é o fim do mundo. E isso é simplesmente a vida de alguém que é único, que é criado por Deus de forma singular. E às vezes a gente não tem vontade de viver igual como muitas pessoas vivem, né? Eu falo isso porque casar, ter família, ter filhos e tudo mais é basicamente a estrutura proposta para mulheres cristãs. Mas às vezes a gente não pode ter filhos, né? Às vezes a gente não tem interesse em abrir a nossa vida para uma outra pessoa. Às vezes a gente não acha alguém, né, que esteja de acordo com o que a gente imaginou de alguém pra gente. E isso é muito normal, isso é muito natural. Nós não nos tornamos inferiores por causa disso. A gente precisa entender que, apesar de tudo que a gente conseguir desenvolver na nossa vida ou não, a gente precisa estar feliz em Deus. A gente precisa buscar um relacionamento íntimo com Deus. E é dele
que vem a nossa completude, né? É o Senhor que nos completa, é o Espírito Santo de Deus que nos faz completas, que nos faz cheias, que nos faz realizadas. Se nós tivermos tudo isso e não tivermos a presença de Deus, nada vale, nada vale. É necessário realmente buscar em todos os tempos a presença de Deus. E assim nós seremos completamente cheias, completamente realizadas. Pode acontecer, sim, de nós planejarmos algo, construirmos uma vida em cima de sonhos e, de repente, os planos mudarem. Você está preparada para isso? É necessário a gente se preparar sempre para viver qualquer alteração, qualquer mudança que acontecer ao nosso redor, para que a gente não se abale com isso. A gente precisa viver de forma maleável com os nossos planejamentos. A gente não pode viver engessada em tudo aquilo que a gente sonhou e planejou para a vida inteira. Porque às vezes as coisas mudam, o tempo muda, as pessoas mudam, as músicas mudam, a moda muda, tudo muda ao nosso redor. A única coisa que não muda é Deus, é o nosso Criador. E é necessário viver de acordo com tudo que Deus quer para as nossas vidas. E para isso, a gente precisa buscá-lo. Deus, ele quer que a gente sonhe, Ele quer que a gente planeje, Ele quer que a gente viva uma vida de esperança de futuro, de esperança de dias melhores. Deus quer que a gente viva dessa maneira, porque senão a gente vive desesperado, a gente vive triste, angustiado. Mas, se caso acontecer de alguns dos nossos planejamentos não dar certo, a gente precisa descansar em Deus. A gente precisa confiar nos direcionamentos de Deus para as nossas vidas. Às vezes, a gente sonhou tanto com algo e não aconteceu no nosso tempo, no tempo certo. E a gente precisa entender que Deus conhece melhor o que é melhor pra gente do que nós mesmos. Deus conhece mais a nós mesmos do que a gente mesmo. Vocês entendem? E em alguns momentos a gente precisa passar por fases de dificuldade mesmo, de deserto, de tristeza, de sofrimento. Mas a gente não pode deixar de confiar em Deus, mesmo nessas fases, mesmo nesses momentos. Essas fases são as fases que nos preparam para os nossos sonhos na frente. Porque imagine só, você sonha em, por exemplo, 2021, acontecer X coisas na sua vida. Ou você planejou em 2020 acontecer X coisas na sua vida. E não aconteceu, porque o mundo inteiro parou, né? As doenças emocionais afloraram, a gente se sentiu sozinho muitas vezes. A gente não sabe direito como ajudar as pessoas ao nosso redor, a gente fica meio angustiado mesmo. E todos os nossos planejamentos para o ano passado foram por água abaixo. E essas fases a gente precisa aproveitar para buscar em Deus o que é que Deus quer para as nossas vidas. Essas fases difíceis, essas fases de angústia, essas fases sem respostas, são nelas que a gente precisa buscar crescimento, buscar respostas em Deus.
E são elas que nos fortalecem, são elas que nos fazem enxergar o que a gente não consegue. Essas fases difíceis fazem com que a nossa visão amplie, porque tudo de supérfluo cai por terra e fica exatamente o que é necessário ficar, que é a nossa vida, que é a vida do próximo, né? Que é o momento de escuta de outra pessoa, que é o momento de escuta de nós mesmos, que é o momento de buscar a Deus sem que nada nos preocupe, trabalho, filhos, para quem tem em casa, ficou um pouco difícil. Mas mesmo assim, às vezes essas fases com os filhos fazem com que você perceba coisas nos seus filhos que você não estava percebendo antes. Às vezes você percebe coisas no seu marido que você não estava percebendo antes. Às vezes você teve tempo de conversar sem nenhuma preocupação na cabeça de trabalho e tudo mais. Ou seja, nessa fase difícil, você teve a oportunidade de crescer e aprimorar e fortalecer laços e coisas que eram necessárias para amadurecer. Às vezes, você percebe que existe alguém próximo de você dentro da sua casa que está muito triste, que está muito angustiado. E é o momento de você cuidar, é o momento de você parar um pouco e se preocupar com aquela pessoa. Se caso você estivesse trabalhando e agitado com várias coisas, você não perceberia. Então, existem momentos da nossa vida preparados por Deus de dificuldade que fazem com que a gente esteja preparado para coisas maiores lá na frente. Eu acredito que as mudanças, né, elas fazem com que a gente perceba a soberania de Deus. Perceba que Deus faz como Ele tem que fazer, como tem que ser feito. Está tudo escrito na palavra, já está tudo revelado, que nós teríamos dias difíceis, que nós... É perceptível que nós estamos nos finais dos tempos. E talvez Deus esteja preparando a gente, nos alertando. Aproximem-se mais, me busquem, e eu me revelarei para vocês. Vocês estão fazendo planos, às vezes, que não serão necessários se caso eu voltar amanhã, sabe? Se Deus voltar agora, será que a gente fez o que deveria ter feito em 2020? Que foi buscar a presença de Deus, se preocupar com quem estava angustiado e falar do amor de Deus? Será que realmente a gente tem feito planos que são de acordo com a vontade de Deus? E que são planos assim que geram frutos eternos. Frutos eternos. Quando a gente se preocupa com outras pessoas, quando a gente ouve as nossas próprias dificuldades, quando a gente se preocupa com a nossa vida emocional, espiritual, a gente está plantando coisas eternas. A gente está plantando para a eternidade. Porque a gente precisa estar bem, estar preparado para quando Jesus voltar. E se Jesus voltar amanhã, semana que vem, será que essa semana você vai aproveitar para realmente fortalecer coisas que são necessárias na sua vida? Que são coisas que não são negociáveis. A vida das pessoas, a sua vida não é negociável. Então você precisa parar um pouco, às vezes, com seus planejamentos, com tudo que deu errado, com aquele desespero de não deu certo, enfim. Às vezes a gente se desespera porque os nossos planos não deram certo. Tudo que a gente planejou mudou, mas a gente não procura saber de Deus o que é que Deus tem planejado com aquilo nas nossas vidas. E às vezes é necessário você passar por aquilo para que você esteja preparado para algo maior na frente. Então é importante a gente não engessar a nossa visão com relação aos nossos próprios planejamentos, para que a gente viva maleável e para que a gente viva também de acordo com o que Deus tem direcionado para as nossas vidas. Eu quero ler um texto que se encontra em Filipenses, que é um texto em que o próprio Paulo fala. É Filipenses 4:12.
ele diz assim, 12 e 13. Ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente sabe que a história de Paulo não foi tão fácil, não foi tão linda assim, sabe? Macia como a gente imagina de homens de Deus. Todos os homens de Deus, eles passaram por fases difíceis para que fossem moldados, para que fossem trabalhados para algo maior que Deus tinha para a vida deles. E eles estavam confiantes em Deus, né? Primeiro existe a questão de você conhecer a Deus e depois você se deixar ser trabalhado por Deus. E só se deixa ser trabalhado por Deus quem conhece a Deus. A gente precisa confiar e conhecer o nosso Deus para saber que Ele tem cuidado com as nossas vidas, Ele tem zelo pelas nossas vidas, Ele tem amor pelas nossas vidas. Ele não deixa que nada aconteça em vão, sabe? Nós tivemos um ano muito complicado, muito difícil, de perdas de irmãos. A gente sente muita saudade. A gente estava planejando voltar aos cultos, voltar à comunhão com todos eles, mas isso não vai mais acontecer. E a gente não pode se desesperar por isso, porque esses irmãos estão melhores do que nós agora. Eles já estão com o Senhor, já estão descansando, já estão em paz com Deus, já estão vivendo uma outra dimensão que a gente um dia vai viver. Mas a gente não pode se desesperar por isso. A gente precisa ter essa esperança de que os nossos irmãos estão bem, estão melhores do que nós, estão no lugar que nós iremos e que nós devemos sonhar com esse lugar. A gente não pode esquecer que nós estamos passando por aqui, que nós estamos nos preparando para a eternidade. A gente não vai ficar aqui por muito tempo. Então, meu irmão, esqueça gastar sua vida em ter bens, esqueça gastar sua vida em ter reconhecimento, esqueça em gastar sua vida nisso e busque gastar sua vida, empenhar sua vida em coisas eternas, que é a vida do outro, em ver o bem-estar do outro e o seu próprio bem-estar, a sua própria paz, se conhecer mais. Então, o servo de Deus, ele precisa passar por fases difíceis sem esquecer que essas fases difíceis também são preparação do Senhor, são permissão do Senhor para que a gente se fortaleça. Tem uma outra parte que Josué, ele é desafiado a entrar com o povo na terra prometida. E é muito difícil para Josué passar por aquilo, porque ele não esperava, né? Ele esperava que Moisés fizesse aquilo. E foram muitos anos no deserto. Mas ele foi chamado para aquela missão. E era ele que tinha que fazer, não era outra pessoa, não era Moisés, como ele esperava. Às vezes a gente espera muito de outras pessoas, né? A gente espera que outras pessoas façam o seu papel, desempenhem o seu papel e confia naquilo, na liderança de outras pessoas, na vida de outras pessoas. Mas às vezes Deus está chamando a gente para uma experiência única com Ele, experiência particular com Ele.
E a partir dali, ele vai te direcionar o que ele quer para a sua vida e o que ele quer que você faça na vida de outras pessoas. É o direcionamento que ele quer que você dê a outras pessoas. Porque existem muitas pessoas que não conhecem o Deus que a gente conhece. Não conhecem esse Deus verdadeiro, bondoso, digno. E precisam de você. Às vezes são pessoas ao seu redor que precisam ver em você um direcionamento melhor e que você precisa apontar para um lugar seguro, né? Que é o Senhor Jesus. Então, Josué, ele foi chamado para levar o povo para a terra prometida. E ele precisava de coragem acima do medo. Ele tinha medo, ele tinha receio do que poderia encontrar, mas ele foi convocado por Deus para aquela missão. E ele precisava de coragem para experimentar o novo. Então, a gente precisa de muita coragem para experimentar o novo de Deus. E precisa conhecer esse Deus que nos chama, que nos convoca. Porque em todos os momentos da sua vida, quando você duvida de algo que mudou na sua vida, você está duvidando diretamente do poder do Deus que está na sua vida, que está no controle da sua vida. Então a gente precisa descansar em Deus e confiar em Deus, confiar nos direcionamentos de Deus. A gente precisa ouvir a voz do nosso pastor e ser guiadas por Ele. A gente precisa ouvir a voz do nosso Senhor e sermos guiadas por Ele. Porque quando a gente entrega as nossas vidas a Deus, a gente não tem mais escolha. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, assim, assim, assado, sem perguntar, sabe? Sem consultar o que é que Deus está planejando também para a sua vida. Então, que os seus planos e tudo que você tem sonhado seja construído com o Senhor ao seu lado, com a voz do Senhor te direcionando a tudo que você precisa fazer. É difícil, é muito difícil, porque no tempo em que nós vivemos, nós precisamos sempre tomar direção de tudo, sempre ser independente, né? Isso é bom, mas como servas de Deus, a gente gosta da nossa independência. E essa independência a gente reconhece que a gente tem. E é preciso também reconhecer que a gente não quer ser independente total se Deus não estiver no direcionamento da vida, sabe? Assim, uma independência sem Deus é melhor não ter, entende? É melhor não ter. Então, que nós sejamos mulheres independentes, mulheres fortes e mulheres que escolhem entregar os seus caminhos a Deus sempre, entregar os seus planos a Deus sempre, entregar os seus sonhos a Deus, os seus objetivos, a sua... tudo da sua vida entregar a Deus. E não se arrepender, é certeza de não se arrepender, mas também é certeza de passar por momentos difíceis, porque são os momentos difíceis que nos fazem fortes, são os momentos difíceis que nos fazem abrir os nossos olhos para o que realmente é necessário e eterno, e são os momentos difíceis que nos preparam para algo maior, para algo que lá na frente nós não vamos nos abalar. Então, confie que existem sonhos ainda que Deus pode realizar. Ele só está preparando você para esse sonho, para que você não se perca em você mesma quando isso acontecer. Eu lembro que eu era uma adolescente, criança, adolescente, que eu não tinha muitos sonhos, não tinha muitos objetivos de vida. Assim, eu sempre tive uma mãe, uma família que sempre me estimulou a ser o que eu quisesse ser. Mas eu não tinha essa visão, assim, eu não sabia para onde ir, o que escolher. Eram muitas opções e eu não sabia o que fazer. E
eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Deus, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, no acampamento de Mensageiras do Rei, que é filha da União Feminina Batista do Brasil. Quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, no acampamento de Mensageiras do Rei, ali eu tive um direcionamento de Deus do que fazer na minha vida. Ali eu entendi o que Deus queria para minha vida. E Ele me queria para Ele. E muitas vezes não é simplesmente realizar por realizar. Primeiro ter um compromisso e uma vida com Deus. Primeiro é ter essa amizade com Deus, esse relacionamento tão saudável e tão amoroso e tão livre com Deus. E depois ser direcionada por Deus a fazer o que Ele quer. Então, que sejamos pessoas que buscam sempre, que não esquecem jamais do que é ter a presença de Deus em nossas vidas. E do que é ter amigos e amigas que não conhecem esse Deus e perceber como vivem. E saber que nós não precisamos viver desesperadamente porque temos esse Deus. Então hoje eu estou aqui, hoje eu estou falando com vocês porque Deus me trouxe aqui, Deus me trouxe até aqui. E Deus foi realizando coisas na minha vida, me levando para lugares que eu jamais imaginaria estar. Jamais. E acho até que nem mereço estar. Mas Ele me convoca sempre a estar onde Ele quer que eu esteja. Independente do que as pessoas pensem ou achem que eu deveria fazer. A gente precisa sempre buscar esse direcionamento de Deus para que os nossos sonhos se realizem conforme a vontade de Deus e para que os nossos sonhos se realizem no tempo certo, para que a gente não se perca em nós mesmas, para que a gente não se perca nessa confusão do mundo. A gente tem onde ir, a gente tem um refúgio, a gente tem uma fortaleza, a gente tem onde buscar respostas. Existem perguntas muito difíceis e a gente tem onde buscar nossas respostas. A gente não vive ao léu, nem vive pela cabeça dos outros. A gente tem um Deus que nos direciona. E Ele nos direciona sempre para caminhos eternos. Então que o Senhor nos dê coragem, sabedoria, discernimento para confiar nas mudanças dos nossos planejamentos, para que a gente planeje de acordo com a vontade de Deus e para que a gente confie na soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre o mundo. E que a gente não esqueça jamais que nós estamos de passagem e que os nossos planos não sejam distantes da eternidade que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe vocês, não tenham medo das mudanças, sejam cheias de coragem para enfrentar o novo de Deus. Não se desesperem, não desanimem, porque o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está em nós, o Senhor está em mim, o Senhor está em você. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que a gente olhe as mudanças simplesmente para crescer, simplesmente para amadurecer e como sinal de que Deus está trabalhando e Deus está nos apontando para algo maior do que os nossos olhos são capazes de ver. Deus abençoe. Um beijo. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui. Oremos ao Senhor. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, Jesus, pelas tuas misericórdias, a tua presença, por tudo que já aconteceu até aqui. Te agradecemos, Jesus. Entregamos nas tuas mãos todos os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo que a gente tem projetado para as nossas vidas, nós entregamos a ti, Jesus. Nós pedimos que os nossos pensamentos estejam alinhados com os teus.
Antes dos nossos sonhos, nós confiamos em Ti, confiamos nos Teus sonhos sobre as nossas vidas, e é isso que a gente quer que se cumpra sobre nós, Jesus. Nós Te pedimos ajuda também para sermos corajosos, perseverantes, naquilo que tem nos amedrontado, muitas vezes até nos impedido de avançar, Jesus. Nós Te pedimos coragem, assim como Josué teve e deixou o deserto para trás e seguiu em frente para a terra prometida, que a gente também dê esses passos de fé, que a gente não esqueça que o Senhor continua conosco, cuidando de nós, nos abençoando, Pai. Renova a nossa fé e as nossas forças, Jesus. Substitui toda angústia, todo medo por fé e coragem, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudade demais da minha igreja amada. Um beijo. Aproveitando esse espaço, não podemos deixar passar em branco os 80 anos do pastor Walter Batista, pastor da nossa igreja, nossa amada Igreja Batista Sião. Dizer que eu desejo muitos e muitos anos de vida para o Senhor, que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua família, te enche a cada dia mais de sabedoria. Se a gente pudesse colocar um pendrive no Senhor e salvar toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, para sempre para a gente, seria maravilhoso. Mas sei que alcançar essa sabedoria e esse conhecimento não deve ter sido fácil. Um ministério como esse não é fácil, eu tenho certeza disso. Sei que o Senhor já deve ter passado por muitas e muitas dificuldades, passado por momentos muito delicados, inclusive já acompanhamos alguns momentos delicados de saúde e tudo mais, mas hoje nós glorificamos a Deus pela sua vida, pelos 80 anos que o Senhor completou, e muitos anos ainda virão, em nome de Jesus. Que o Senhor receba o nosso amor, a nossa gratidão sempre. Nós somos gratos por todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção que o Senhor tem. Sempre brincalhão, sempre com a piada pronta, sempre sorridente. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor saiba que o Senhor é a bênção nas nossas vidas. Que o Senhor é uma pessoa muito especial. E é isso. Pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os seus fardos. Se às vezes sobrecarregado, se sentes desorientado, o seu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor, Ele é teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. Beijão, meu pastor. Recebamos a bênção dos apóstolos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e para todo sempre. Amém.